Oi, gente, bom dia, tudo bem? Aluno do sétimo ano. Nós vamos entrar hoje no capítulo 5, que fala sobre invertebrados. No capítulo anterior, que foi o capítulo 4, nós falamos sobre a diversidade dos animais. Nesse agora, nós vamos destrinchar cada um deles. Então, desse filo participam poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. Tá? Hoje, especificamente, a gente vai abordar poríferos e quinidários. Primeiro, o que é um filo? Filo faz parte de uma categoria taxonômica. As categorias taxonômicas, do menor para o maior, são espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio. No caso dos filos, eles reúnem todos os animais que possuem ou não possuem coluna vertebral. Nesse caso, estão os cordados, tá? e os invertebrados. O primeiro invertebrado que a gente vai abordar, senhoras e senhores, são os poríferos. O que são poríferos? Poríferos são animais chamados popularmente de esponjas. Né? Eles são conhecidos por serem invertebrados aquáticos e que vivem grudados em algum tipo de substrato. O que é um substrato? É o solo marinho onde ele reside. A sua principal característica é a presença de poros pelo corpo, daí surge o nome. Ele pode apresentar vários formatos, tamanhos e cores, dependendo da qualidade da água e das substâncias que absorvem. O habitat da maioria dessas espécies é o ambiente marinho. Poucas vivem na água doce. As esponjas podem ser encontradas fixas no fundo do mar, daí vem o substrato em que elas vivem. Nas rochas, conchas, na areia, podem viver tanto de forma solitária ou em colônias. De acordo com a sua estrutura corporal, elas possuem uma parede perfurada por poros e em seu interior encontramos uma cavidade denominada de átrio. Essa cavidade de átrio é onde a água entra para que a esponja possa filtrar o seu alimento. Ela é um animal estritamente filtrador. Se eu tivesse que nomear um bisavô de todas as espécies que se encontram aqui na Terra hoje, a esponja seria esse bisavô. Externamente, elas são revestidas por pinacócitos, que são células achatadas e unidas. A parede externa dos poríferos é chamada de pinacoderme. A cavidade interna desse animal é revestida pelos coanócitos, que são células ovoides e com flagelos. O movimento dos flagelos permite a circulação e representa o sistema circulatório das esponjas. O esqueleto dessas esponjas é totalmente interno e é composto por espículas de calcário e sílica. Ou seja, as esponjas, na verdade, elas são responsáveis pela formação de recife de coral. Né? E possuem ainda a fibra de colágeno, que são as esponginas. Com relação à respiração, tanto faz a respiração ou a nutrição desse animal, é totalmente por difusão célula a célula. Então esse animal pega aquela água e retira o oxigênio daquela água e vai difundindo uma célula para outra. O mesmo acontece também com a alimentação. A alimentação desse animal é também por difusão simples, onde uma célula passa o alimento para a célula seguinte, até que todas as células do animal tenham sido nutridas. Com relação à reprodução dos poríferos, ela pode ser sexuada ou assexuada. No caso da reprodução assexuada, pode ser por brotamento, gemulação ou regeneração. Brotamento ocorre em algumas esponjas que ocupam um ambiente adequado em termos de temperatura e oferta de oxigênio. Elas crescem bastante e podem desenvolver brotos laterais, como se fosse uma árvore. Na gemulação, ocorre em algumas esponjas de água doce que ficam sujeitas à escassez de água. Nessas condições, elas geram pequenas bolsas com células em atividade metabólica, quase nula e protegidas por um revestimento resistente. Quando as condições voltam a ser favoráveis, ela forma uma nova esponja. Ou seja, quando as condições ambientais não são favoráveis, essas esponjas elas geram essa cápsula protetora, aguardam até que as condições ambientais voltem a ser benéficas e elas vão brotar, digamos assim. Na verdade, é uma espécie de gemulação.
E a outra forma de reprodução assexuada seria a regeneração. As esponjas possuem uma enorme capacidade de regeneração de partes perdidas. Quando elas são cortadas em vários fragmentos e colocadas em condições favoráveis, cada fragmento pode originar um novo indivíduo. Com relação à reprodução sexuada, né, os espermatozoides são produzidos a partir de amebócitos e lançados na cavidade central. Esse espermatozoide pode entrar em outra esponja através dos poros, caso ele seja capturado, né? E aí vai gerar um outro indivíduo a partir dessa reprodução. Tá ok, senhoras e senhores? Então por hoje é só com relação às esponjas. Vamos falar agora sobre quinidários. Oi, com relação aos quinidários, eles também são chamados de selenterados. Eles fazem parte do filo Chordata. Do filo Quinidária. Tá? Nós já sabemos o que é um filo, já falamos isso um pouco antes. São organismos pluricelulares que vivem em um ambiente aquático, sendo a grande maioria marinha. Existem mais de 11 mil espécies de quinidários em todo o mundo. Os principais representantes do grupo são as águas-vivas, os corais, as anêmonas do mar, as hidras e as caravelas. Com relação ao seu habitat, o hábitat principal do quinidário é o ambiente marinho de água tropical rasa. Poucas espécies vivem em água doce e nenhuma é terrestre. Os quinidários apresentam um tipo específico de célula em seus tentáculos chamado quinidócito, daí vem o nome do filo de quinidário. Essas células lançam nematocistos, uma espécie de cápsula que contém um filamento com espinhos e um líquido urticante. Isso é basicamente usado para caçar. O animal utiliza esses quinidócitos com essa substância urticante para que possa paralisar a sua presa. O nematocisto é responsável por injetar a substância tóxica que auxilia na captura de presa e na defesa. E em humanos pode causar queimaduras, como nós bem sabemos. Os quinidários apresentam dois tipos morfológicos, as medusas e os pólipos. Algumas espécies podem apresentar as duas formas em diferentes períodos da vida. As medusas são representadas pelos organismos natantes, né? Eles têm capacidade natatória, como as águas-vivas, e apresentam um corpo gelatinoso em forma de sino, com tentáculos em sua margem e na boca central. Os pólipos formam organismos sésseis. Já sabemos o que é um organismo sésseo. É aquele organismo que fica preso a um substrato. Apresenta formato tubular, como as anêmonas do mar, e podem viver em colônias ou isolados. Com relação à alimentação, eles possuem sistema digestório incompleto e não apresentam região anal. No sistema digestório, os quinidários é formado por uma cavidade dotada de uma única abertura. Esse local serve tanto para a entrada de alimentos como para a saída de dejetos. Ao capturar o alimento com o auxílio dos tentáculos, o colocam, o introduzem na cavidade digestiva e daí são parcialmente fracionados pela ação de enzimas. A função de uma enzima é quebrar o alimento em partes menores, sendo os nutrientes distribuídos por todas as partes do corpo do animal. E esse mesmo animal só vai voltar a se alimentar depois que ele eliminar os dejetos. Com relação à respiração, eles não possuem sistema respiratório. As trocas gasosas ocorrem diretamente em cada célula e o meio através de difusão. Com relação ao sistema nervoso, os quinidários são os primeiros animais a apresentar neurônios e células nervosas. Porém, o seu sistema nervoso é bastante simples, é caracterizado por ser do tipo difuso. As células nervosas formam uma rede que fica em contato direto com as células sensoriais e contráteis. Com relação à reprodução, eles possuem reprodução sexuada e assexuada também. Com relação à reprodução assexuada, ocorre por brotamento na superfície ocorre por brotamento e na superfície do corpo existem brotos que, ao se desenvolverem, desprendem-se do animal e dando origem a novos indivíduos. Esse tipo de reprodução é muito comum em hidras de água doce e em algumas anêmonas marinhas. Na reprodução sexuada é possível graças à existência de quinidários dioicos. O que é um animal dioico? Um sexo separado. Tá? Ou também existem animais que são monóicos, que são hermafroditas.
Nesse tipo de reprodução, há a formação de gametas masculinos e femininos. O macho libera seus espermatozoides na água, os quais fecundam o óvulo feminino, presente na superfície corporal. Porém, o mais comum é os gametas se encontrarem na água, ocorrendo a fecundação externa. O zigoto se desenvolve e não existe uma fase larval. Na página 92 tem um esqueminha com a fase reprodutiva desses animais. E na página 95 nós temos um exercício para ser feito, rever e aplicar. Tá? Eu espero que todos estejam saudáveis, não só vocês, mas também a família. Um abraço a todos e um bom dia.